Olá a todas, olá a todos. Eu achei apropriado gravar este pequeno vídeo com alguns esclarecimentos adicionais sobre a matéria de que tratamos na aula mais recente, quanto ao agravo interno cabível contra a decisão que determina, que denega, né, o segmento aos recursos extraordinário ou especial, com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil. Então, como vocês se lembram, a gente conversou agora recentemente sobre esse dispositivo aqui que eu estou colocando na tela, o artigo 1030 do Código de Processo Civil, que trata das atividades realizadas pelo Tribunal ACO em relação ao recurso especial e recurso extraordinário que forem interpostos contra decisões proferidas pelos órgãos desse tribunal. Então, de acordo com o artigo 1030, né, o recurso vai ser concluso ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Eu comentei com vocês que a competência dos órgãos que integram os tribunais é tema que vai ser disciplinado pelo regimento interno dos tribunais. Então, pode suceder que o tribunal tenha presidente e 1, 2, 3 vice-presidentes, por exemplo. Daí a gente vai ter que conferir no regimento interno do tribunal qual desses entes, vamos chamar assim, esses órgãos, né? Cada um deles vão corresponder a um órgão. Então, eu tenho o presidente é um órgão, o primeiro vice-presidente, se houver, é outro órgão. Ou se houver apenas presidente e vice-presidente, temos 2 órgãos e assim sucessivamente. Peço que vocês não se esqueçam, eu também comentei isso com vocês, que a Constituição Federal estabelece que compete aos tribunais, né, definir a competência dos seus órgãos. Então vejam ali o que está no artigo 96 da Constituição Federal. Compete privativamente aos tribunais, a linha A do inciso 1º, o que nos interessa aqui, elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. Então vejam só que interessante, apesar de o Código de Processo Civil, no artigo 1030, que eu estou colocando aí na tela de novo para vocês, fazer referência ao presidente ou ao vice-presidente, pode suceder que o regimento interno do tribunal, de acordo com o que está aqui na Constituição, artigo 6, inciso 1º, a linha A, em seu regimento interno, disponha sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos. Lembrando que os órgãos que estão no tribunal dizem respeito não apenas a órgãos colegiados, mas também a órgãos que atuam isoladamente, monocraticamente, né? Então, eu posso estar diante de uma decisão monocrática ou uma decisão unipessoal proferida pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo relator, né? O relator é um órgão, o vice-presidente é outro órgão, e assim sucessivamente, tá bom? Então, apenas lembrando, né, nos termos do artigo 1030 do Código de Processo Civil, estes órgãos, ou um destes órgãos, isso a gente vai ter que conferir à luz do regimento interno do tribunal, vai negar seguimento ao recurso extraordinário ou especial, né, no contexto ali da tese firmada nos repetitivos. Né? Então, a gente trabalhou bastante com essa hipótese da linha B. Exemplo, recurso especial contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento de recursos repetitivos. E o artigo 1030 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo 2º, estabelece que contra a decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º, nós estamos tratando mais aqui agora do inciso 1º, né, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021. O artigo 1021 do Código de Processo Civil, embora aqui referido, ele não foi alterado com a reforma da Lei 13.256. Então, por isso que lá no artigo 1021, da leitura do artigo 1021, a gente tem a impressão
de que ele trata apenas de agravo interno interposto contra a decisão de relator. No entanto, ele diz respeito também à decisão proferida no contexto aqui do artigo 1030 do CPC, por conta do que estabelece este parágrafo 2º, tá bom? Pois bem, pessoal, para tentar deixar isso aqui um pouco mais claro para vocês, eu resolvi trazer aqui para nós examinarmos, ainda que muito rapidamente, o que estabelece o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná. Depois, eventualmente, bem rapidamente, eu vou fazer uma menção a outros regimentos internos, como do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e assim também do Tribunal de Justiça de São Paulo, para a gente compreender um pouco mais que são esses órgãos, né, a competência desses órgãos e a questão do agravo interno, que eu percebi que muita gente ficou com dúvidas a esse respeito. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, ok? Regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, que já está aparecendo aí na tela para vocês. O regimento interno, ele é antigo entre aspas, né, de 2010, mas ele vem sendo atualizado constantemente. Então, esse daqui é a versão mais recente que eu encontrei no site do Tribunal de Justiça do Paraná e eu gostaria de transmiti-la aqui para vocês, então. Então, vejam ali. Quais são os órgãos que compõem o tribunal? Olha bem, né? Compõem o tribunal pleno, o órgão especial, deixei marcado aqui porque vai ser objeto de nossa atenção na sequência, e daí vem conselho da magistratura, cúpula, diretiva, etc, etc. Daí sessão criminal, as sessões cíveis, sessão criminal, 18 câmaras cíveis, 5 câmaras criminais, 120 desembargadores. Então, aqui é o que aqui está a composição do tribunal. Como nós estamos tratando da matéria sob o prisma do direito processual civil, interessa-nos essa menção a 18 câmaras cíveis no Tribunal Paranaense, né? E eu destaquei aqui o órgão especial, porque como nós vamos observar, ao órgão especial é que competirá julgar o agravo interno interposto contra a decisão proferida com base no artigo 1030 do Código de Processo Civil, né? Seguindo aqui na sequência, ainda no regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, agora aqui estamos no artigo 12, vejam, a menção às vice-presidências. O Tribunal de Justiça do Paraná tem 2 vice-presidentes, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. O artigo 12, que está se referindo aqui ao primeiro vice-presidente, dentre outras coisas, a gente não vai ler tudo aqui, depois vocês podem passar os olhos ou ler até de uma maneira mais detida o regimento interno aqui do tribunal e dos outros, que eu vou passar para vocês. É interessante, sobretudo para aqueles que atuam no dia a dia forense, né? Daí o parágrafo 2º vai dizer, olha, ao primeiro vice-presidente incumbe, da inciso 3º, processar e exercer juízo de admissibilidade de recursos para as instâncias superiores e decidir questões sobre eles incidentes. E o inciso 7º estabelece gerenciar as demandas repetitivas e assim sucessivamente. A gente vai ver mais para frente que demandas repetitivas têm um sentido mais amplo, mas eu apenas destaquei aqui porque está dentro desse contexto, né, que nos interessa aqui na nossa análise. Mais adiante, lá na frente, o regimento interno, quando trata da admissibilidade dos recursos para os tribunais superiores, ele vai estabelecer ali no artigo 362, ok, do regimento interno, né, que o recurso extraordinário especial, né, são processados perante o primeiro vice-presidente, né, e o parágrafo 1º estabelece que o primeiro vice-presidente negará seguimento aos recursos interpostos contra acórdão que estiverem em conformidade com o entendimento estabelecido pelas Cortes Superiores, exarados no regime de repercussão geral e de recursos repetitivos na forma do artigo 1030, inciso 1º, que é o dispositivo que tem chamado aí a nossa atenção, em especial no encontro que nós tivemos agora, né? Fala também ali do sobrestamento. Um pouquinho mais para frente, logo aqui na sequência
no artigo 375, isso, artigo 375, está ali, ó, vejam, da decisão do primeiro vice-presidente que aplicar o entendimento firmado em regime de repercussão geral ou julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo interno. Aqui uma confirmação do artigo 1030 do Código de Processo Civil, que nós já analisamos. O mesmo regimento interno, quando trata da competência do órgão especial, ele vai, né, ali, vejam o artigo 95, compete privativamente ao órgão especial. Daí depois, inciso 3º, julgar, a linha C, os agravos ou outros recursos de decisões proferidas nos feitos de sua competência pelo presidente, pelos vice-presidentes ou pelos relatores. Né? Então, o órgão especial é um órgão colegiado que está dentro do Tribunal de Justiça do Paraná, né? E a este órgão, compete julgar este recurso. A composição do órgão especial está aqui no artigo 91. Né? Então, vejam ali, ó, o órgão especial será composto pelo presidente do Tribunal de Justiça, o primeiro vice-presidente, corregedor geral da Justiça, né? E mais 22 desembargadores. Né? Então, vem aqui a composição aqui estabelecida, né, do órgão especial. Na verdade, o artigo 91 coloca a diretriz geral, que vai ser minudenciada nos dispositivos subsequentes. A gente não vai ler aqui, porque o texto está disponível, não é? E vocês podem fazer a leitura da íntegra desse dispositivo e do regimento interno como um todo. Eu vou colocar aqui para vocês na tela também o regimento interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ok? Está aparecendo aí para vocês na tela também, né? Tribunal Regional Regional Federal da 4ª Região. Estou colocando isso daqui porque estamos na nossa aula, nosso curso, né? Nossa faculdade, aqui na Universidade Estadual de Maringá, a matéria, né, Direito Processual Civil 2, recursos, aqui na nossa universidade. Muitos de vocês fazem estágio na Justiça Estadual e Justiça Federal, então, por isso, menção ao Tribunal de Justiça do Paraná, e agora também uma mera referência ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, vejam, também não vamos ler aqui a íntegra, eu apenas destaquei, não é, que o parágrafo 4º diz que cabe agravo interno para a seção especializada competente da decisão monocrática do presidente ou do vice-presidente, que em sede de recursos excepcionais, né, que são os recursos extraordinários especial, negar seguimento ou sobrestar recurso. Então, a competência no TRF da 4ª Região, né, bem entendido, não é de outro órgão, senão da seção especializada competente. Né? Então, aí a gente vai ter que conferir a qual seção especializada será dirigido o agravo interno, e isso vai depender da matéria. Então, se for direito previdenciário, né, se for direito tributário, por exemplo, também aqui, mais uma vez, né, vejam, o regimento interno é bastante longo e vai disciplinar de maneira minuciosa a competência dessas sessões. Então, o agravo interno contra a decisão do vice-presidente será dirigido à sessão especializada, a primeira, a segunda, conforme o caso, a depender da matéria. Por curiosidade também, eu trouxe aqui para vocês o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. E o Tribunal de Justiça de São Paulo, pessoal, ele é muito interessante aqui para a nossa análise. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre outras coisas, né, é o maior do Brasil, ele é gigantesco, né? O estado de São Paulo é gigantesco, evidentemente, e, consequentemente, a gente teria que o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo também é bastante grande. Então, aqui, para o que nos interessa, uma visão geral, e com isso eu já vou encerrar este vídeo, veja, o tribunal é composto de uma seção de direito penal, criminal, uma de direito privado e uma de direito público, cada seção representada por seus presidentes, turmas especiais, grupos de câmaras, câmaras ordinárias, câmaras especializadas, reservadas, etc, etc, etc. Né? Aqui, então, uma visão bastante geral da organização dessas sessões e órgãos fracionários
Mas o que vai me interessar aqui é o que vem na sequência. Vejam, o artigo 33A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo é que estabelece ali que a Câmara Especial de Presidentes é integrada pelo presidente do tribunal, né, pelo vice-presidente e pelos presidentes das sessões, e esta Câmara Especial dos Presidentes é que vai julgar os agravos internos interpostos contra decisões da presidência do tribunal, da vice-presidência e das presidências das sessões. Vejam, pessoal, que no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, a previsão de que as presidências das sessões também podem negar seguimento a recurso extraordinário ou recurso especial na forma do artigo 1030. Então, conforme o caso, né, a competência para deliberar sobre a admissibilidade e, eventualmente, negativa de seguimento, né, de recurso extraordinário especial não será nem do presidente do tribunal, nem de vice-presidente do tribunal, mas sim de presidente das sessões respectivas, como a gente indicou ali no artigo 30, né, quais são essas sessões. Um pouquinho mais para frente, ali no artigo 45, já vou colocar aqui na tela também para vocês, deixa eu achar aqui, né? Está ali a previsão de competência, né, dos presidentes das sessões, artigo 45, artigo 45, inciso 4º, compete aos presidentes das sessões processar os recursos especial e extraordinário relativos a feitos da respectiva sessão, decidindo os incidentes. Então, essas sessões, né, são compostas por vários outros órgãos colegiados, né, como as câmaras, por exemplo, cíveis. Então, recurso interposto contra acórdão de uma câmara civil pode ser, daí então, vai ser submetido então ao presidente da sessão respectiva, e não vai ser nem presidente do tribunal, nem vice-presidente do tribunal, mas um presidente da sessão. É uma forma, gostemos nós ou não disso, não é uma questão nem de gostar ou não gostar, é uma forma que o Tribunal de Justiça de São Paulo escolheu de organizar sua composição e competência dos seus órgãos. Como vocês se lembram, eu acabei de colocar há pouco ali o texto da Constituição Federal na tela. O artigo 96 estabelece que o tribunal, em seu regimento interno, vai tratar, né, sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos. Então, o regimento interno, os tribunais estão autorizados a fazer isso por força da Constituição Federal. Então, na verdade, o CPC, nesse caso, ele cede ao regimento interno do tribunal. Por quê? Porque o regimento interno do tribunal pode dispor sobre esse tema por força da Constituição Federal. Então, não há aqui nenhuma inconstitucionalidade, né? E um pouquinho ali mais para frente, o artigo 256 do mesmo regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo estabelece: cabe ao presidente do tribunal, se o acórdão for do órgão especial, ou ao presidente da respectiva sessão, né, processamento, exame da admissibilidade dos recursos para o STJ e tribunais superiores, e etc, etc, etc. Não vou ficar aqui lendo também, porque o regimento interno é bastante longo, mas eu gostaria de tentar explicar aqui para vocês nesse vídeo bastante curto, né, como é que funcionam, ou como os tribunais organizam a competência dos seus órgãos internos, né, e como funciona o processamento do agravo interno interposto contra a decisão que determina a negativa de seguimento de recurso extraordinário e especial. Eu usei esses 3 aqui como exemplos, mas isso vai variar tribunal a tribunal, a depender do tamanho do tribunal, da organização do tribunal, né? Mas, assim, com essa exposição baseada nesses 3 regimentos, eu espero ter deixado esse tema bastante claro para vocês, né? E se vocês tiverem ainda alguma dúvida a respeito, por favor, fiquem à vontade para enviar essas dúvidas para mim. Vai ser uma honra, vai ser um prazer para mim responder a vocês assim que possível. Muito obrigado e até a próxima, ok? Até mais.